Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo inteiro. E nós queremos vocês também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.200 inscritos, queremos bater 5.300, então já se inscreva. E também faço o convite para seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E a gente começa o Rede Notícia desta terça-feira falando do maior pronto-socorro de Minas Gerais, o Hospital João 23. Que sofre com alta demanda de cirurgias de emergência e eletivas. O nosso repórter Newton Lopes acompanhou uma visita técnica realizada no João 23 e a situação por lá é caótica. É exclusivo, põe na tela. O bloco cirúrgico do Hospital João 23 pode ser parcialmente fechado a partir da próxima quinta-feira, dia 31 de julho. Em visita técnica realizada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta segunda-feira, dia 28, os funcionários do maior pronto-socorro de Minas Gerais anunciaram a paralisação de 70% do bloco cirúrgico do hospital, caso a direção da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, não apresente uma proposta de melhoria nas condições de trabalho para os funcionários. O vereador Bruno Pedralva, do PT, destaca os principais pedidos dos trabalhadores do Hospital João 23. Inclusive não vai ser uma paralisação, pelo que eles nos relataram, por salário. É uma questão de condição de trabalho para garantir estrutura para atender a população com dignidade. É um sofrimento para a gente que é profissional de saúde não conseguir dar o atendimento que o paciente precisa. Esse é um relato dos ortopedistas, dos cirurgiões, dos enfermeiros, dos técnicos, até dos anestesistas que estão angustiados com essa situação. Um bloco que não consegue atender todo mundo, nem cirurgia de urgência, enquanto que o bloco do Maria Amélia Lins está fechado. A diretora executiva do Sindsaúde, sindicato que representa os trabalhadores da categoria, Neuza Freitas, descreve como foi a visita na unidade hospitalar. A continuidade das visitas técnicas que iniciou no Hospital Alberto Cavalcante, né? Hoje no Hospital João 23, a situação que mantém é o que nós já estamos repetindo desde que fechou o bloco cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins, né? Que é um monte de pacientes no corredor, o atendimento sendo feito no corredor, o atendimento precário, muitos deles, inclusive, já com o IH na mão. Hoje vimos uma acompanhante denunciando que o parente dela está há 15 dias aguardando atendimento, inclusive com infecção na perna que foi acidentada. Então, a situação lamentável dos trabalhadores do bloco cirúrgico, falando da sobrecarga, do absenteísmo, do número de pacientes além daquilo que é esperado, é o que nós estamos vivenciando, é o que nós já estamos denunciando. A mãe de um dos pacientes, Lohane Cristina, detalhou como o filho dela, de 14 anos, foi atendido no hospital. Ele fraturou o pulso, os dois lados, aí precisa de cirurgia. O ortopedista internou ele na mesma hora. Eu achei que seria uma cirurgia assim, rápida, né? Por ser um hospital de emergência. No dia 21, eles transferiram a gente para a Amélia Lins, para o meu filho ficar tomando remédio na veia, comendo, assistindo TV, até sair uma cirurgia. A cirurgia do meu filho foi remarcada para o dia 24. Né? Dia 24 desmarcaram sem dar nenhuma satisfação, nenhuma notícia. E a gente lá angustiado, menino sentindo dor e etc. Aí marcaram para hoje. Os funcionários do João 23 também informaram que as cirurgias emergenciais estão sendo prejudicadas por causa dos procedimentos eletivos que estão ocupando os blocos. Atualmente, a unidade hospitalar conta com 8 salas para atendimento de pacientes com risco de morte, 4 salas para cirurgias eletivas e apenas 3 salas para o atendimento de urgência. Repórter Newton Lopes. A gente procurou, né, a FEMIG para esclarecimentos, mas não tivemos resposta. E a gente fica preocupado, gente, que é o maior pronto-socorro do estado. Será que vai precisar fechar?
e que está perdendo a sua característica de funcionamento principal para que ele existe por conta de uma decisão do governo de fechar Exatamente. o Maria Amélia Lins. Exatamente. E Outros não três, se né? resolveu até agora a questão, É. porque a Justiça determinou que tudo voltasse a ser feito na Maria Amélia Lins. A gente, inclusive, vamos procurar saber disso direito, Vamos. porque para saber se realmente se o governo do Estado está seguindo a determinação da Justiça de voltar aos atendimentos Maria Amélia Lins como era antigamente, até se chegar a uma outra solução. O João 23 é referência no atendimento em todo o estado, né, gente? No Brasil então, no também. Brasil, Tratamento de pois é. queimados é referência no Brasil todo. Então tem que ficar atento a isso, né? Não precisa esperar fechar, paralisar para tomar providência, né, André? Em verdade. É. E olha só, gente, um detento foi encontrado morto dentro de uma cela na penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente vai agora ao vivo com o repórter Giovanni Rodrigues. Giovanni, as mortes nesse presídio já estão recorrentes, né? A gente já tem escutado isso várias vezes, não é mesmo? Boa tarde. Janaína, boa tarde, Janaína e André. Isso mesmo, viu, Janaína? Essa é a 4ª morte confirmada nesse mês de julho no presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, Cláudio Alves Carneiro, de 44 anos, foi encontrado com vários ferimentos no rosto após ser espancado com chutes e socos na cela em que cumpria pena. E ele chegou a ser levado ao setor de enfermagem na unidade, onde passou por manobras de reanimação, mas teve óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Um dos presos com quem Cláudio Alves Carneiro dividia a cela teria admitido ser o autor do crime e pedido para ser isolado com medo de sofrer retaliações. Depois, o detento mudou a versão e afirmou que estava apenas tentando separar uma briga. O caso, ele está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. E olha só, o número de mortes dentro das unidades prisionais do estado de Minas Gerais é alarmante, viu, Janaína e André? No início deste mês, a Assembleia Legislativa de Minas realizou uma audiência pública para discutir a segurança e a estrutura dos presídios mineiros. De acordo com dados apresentados na Assembleia, 59 detentos morreram enquanto cumpriam pena nas prisões mineiras no ano de 2025, sendo 17 delas nas unidades de Ribeirão das Neves. A deputada Andréia de Jesus relata a situação no presídio José Martinho Drummond. Vamos acompanhar. A gente tem acompanhado desde o início do ano, fazendo denúncia, visita, reunimos com a Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, com a vara de execuções, com a juíza que está à frente. Também fomos ao Ministério Público da cidade pedindo providências. A partir dessas denúncias, fizemos audiência pública na Assembleia, audiência pública há menos de 2 semanas. Exigimos do Badaró, que está à frente do DEPEN, que tomasse providências urgentes para reduzir, para evitar as mortes. Essas mortes, até o momento, a única coisa que a Sejusp fez foi retirar o diretor. Nós soubemos que chegou um médico psiquiatra para o presídio, que também tem uma ala enorme de saúde mental, de gente de seguro, mas a gente vai seguir cobrando para que o Estado tome providência. Essas mortes é sim proposital, porque é má gestão, é falta de compromisso do governo do Estado. Nós também fizemos parte do Comitê Pena Justa e esse debate também foi levado para o comitê, que em Minas Gerais está um estado calamitoso dentro do sistema prisional e o interesse do governador é privatizar, por isso que ele não toma providências. E nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, que informou por meio de nota que todas as providências administrativas relativas ao óbito foram tomadas pela direção do presídio, inspetor José Martinho Drummond, e que os presos que dividiam a cela com Cláudio serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar da Unidade Prisional e poderá sofrer sanções administrativas. Também entramos em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, que informou que a equipe da perícia foi até a unidade prisional,
para realizar a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações que o principal suspeito foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. É muito preocupante essa situação. É a 4ª morte somente no José Martim Drummond. E me lembra, eu não vivi isso, mas me lembra aqueles casos da Ciranda da Morte que aconteceram dentro da Nelson Hungria na década de 1980, em que começaram mortes uma atrás da outra dentro das unidades, e o que eu vejo é que pode virar já é um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Existe uma denúncia que nós trouxemos aqui no Rede Notícia, denúncia essa que não foi trazida por nós, foi feita em plena Assembleia Legislativa de Minas Gerais, numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, de que essas vítimas são vítimas LGBTQIA+, que foram transferidas para lá e que estão morrendo como se fosse uma espécie de pressão para fazer com que essas pessoas saiam de José Martim Drummond. Isso é o absurdo dos absurdos. E a Sejusp não adianta apenas falar que está investigando, tem que tomar uma atitude. Essas pessoas estão sob tutela do Estado. Como diz o próprio nome, presídio de segurança, né? Uma pessoa, quando comete um crime, ela não deixa de ser um cidadão. Ela só está pagando uma pena determinada pelo Estado, pelo Código Civil. Ela está sob tutela e segurança do Estado. O Estado tem que garantir a vida dessas pessoas. Pena de morte não existe na Constituição brasileira. Não estamos defendendo criminosos, estamos defendendo, né, a segurança dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Exatamente. Exatamente. É simples assim. Elas não estão ali para morrer, estão ali para cumprir pena. É bem diferente disso. É verdade. E após ameaças, o suspeito de matar a professora Soraya Tatiana, que é o próprio filho dela, o ex-servidor público Matheus França, foi transferido da Gamileira para o José Martim Drummond. Quem traz as informações é a Milene Alves. Foi transferido para o presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, Matheus França Campos, de 32 anos, suspeito de ter matado a mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos. Em nota, a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, confirmou a transferência. Desde a última sexta-feira, o suspeito estava detido no Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte. A defesa de Matheus França informou à Justiça neste domingo, durante a audiência de custódia, que o suspeito estaria sofrendo ameaças de outros detentos. O corpo de Soraya Tatiana foi encontrado no dia 20 de julho em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada por meio de uma denúncia anônima. A vítima estava tampada parcialmente por um lençol, vestia somente a parte superior das roupas, tinha sinais de violência e estava sem documentos de identificação. Ela estava desaparecida desde a noite do dia 18. O caso ainda segue em investigação pela Polícia Civil. Repórter Milene Alves. E 3 homens foram presos pela Polícia Civil suspeitos de participação em um roubo de 120 toneladas de café em Várzea da Palma, no Alto Paranaíba. E a gente vai conversar com a repórter Erlane Grace, que traz as informações. Boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. É isso mesmo, com o café cada vez mais raro nas mesas e os preços lá nas alturas, ele agora virou alvo até de contrabando. Eu falo aqui ao vivo do Depatre, onde a Polícia Civil detalha uma operação que desmantela uma quadrilha especializada em roubos a propriedades rurais. Em junho, criminosos armados invadem uma fazenda em Várzea da Palma, no norte de Minas, e roubam 120 toneladas de café, uma carga avaliada em 4 milhões de reais. 8 funcionários foram feitos reféns. A quadrilha usou drones e rádios comunicadores para monitorar os movimentos e coordenar a ação em tempo real. A investigação conseguiu rastrear 3 dos cabeças do grupo, 2 ligados à logística do transporte e 1 ao esquema financeiro.
Entre os presos estão pai e filho de 60 e 35 anos, capturados em Paracatu. O terceiro suspeito, de 41 anos, foi preso em Tupaciguara. Além das prisões, a Justiça bloqueou R$1.300.000 em contas dos investigados e determinou a restrição de 40 veículos de alto valor, como carretas e caminhonetes, avaliados em mais de R$8 milhões. Os nomes dos receptadores ainda não foram divulgados para não comprometer as investigações em andamento. Sobre o funcionamento da quadrilha e os próximos passos da operação, eu conversei com o delegado João Vitor de Jesus Leite, responsável pela investigação. Vamos ouvi-lo agora. Como resultado imediato dessa pronta resposta, nós conseguimos interceptar uma carga com 50 toneladas de café e apreender 2 carretas utilizadas no crime. O grupo criminoso fez 8 funcionários reféns e eles utilizaram fuzis, drones, rádios comunicadores, enfim, toda uma logística que denota a participação de uma organização criminosa na subtração desse café. O prejuízo estimado está na casa dos R$4 milhões. Tiveram 3 capturas recentes na última semana, 2 delas em Paracatu e uma em Tupaciguara. Segundo o delegado, o foco agora é identificar os compradores dessa carga e apurar se outros crimes foram cometidos pela mesma quadrilha. A investigação segue em sigilo e a polícia não descarta novas prisões nos próximos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane. Uma criança de 3 anos, um pedestre e um motorista de uma carreta morreram em um acidente envolvendo o tombamento deste veículo que estava carregado com carvão na BR-116 em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. Daí as imagens. O acidente foi no fim da tarde de domingo. O motorista, como as imagens mostram, perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva na rodovia. A carreta tombou e atingiu 4 pedestres que transitavam pelo local. Uma mulher de 23 anos, que acompanhava o motorista na viagem, ficou presa às ferragens e foi socorrida em estado grave para o hospital pela equipe do SAMU de Governador Valadares. O veículo tinha placa da cidade de Divisa Alegre, em Minas Gerais. E tudo dá para ver aí que foi por pura imprudência. A velocidade muito maior do que deveria estar trafegando, chegou na hora de fazer a curva, não deu conta e acabou pagando com a própria vida, né? Que tristeza. Um comerciante tentou incendiar uma loja dentro de um shopping em Montes Claros, no norte de Minas. Vamos voltar ao vivo com o repórter Giovanni Rodrigues, que detalha esse caso. Giovanni, foi uma confusão dentro desse shopping e até agora a polícia ainda não conseguiu compreender por que esse homem tomou essa atitude, né? André e Janaína, que confusão, viu, André? Essa é a segunda tentativa deste comerciante de causar um incêndio. Olha só que situação. A primeira foi em um veículo em que estava no estacionamento do Montes Claros Shopping. A situação foi o seguinte, olha, a situação ela foi controlada sem que houvesse propagação do fogo. Já dentro do estabelecimento foi o seguinte, o homem ele foi contido por militares enquanto ele se preparava para incendiar uma loja. O subtenente da Polícia Militar, Marcelo de Oliveira, contou como foi a atuação dos policiais. Quando nós chegamos, o bombeiro já se encontrava, correto? E as viaturas do turno de serviço já estavam aqui no interior da loja. Eles interviram, né? Para não deixar o comerciante atear fogo na loja. Ele jogou bastante líquido, querosene, em torno do estabelecimento e queria atear fogo. Aí deu uma pronta resposta dos colegas nossos, ele não conseguiu esse intento. De início ele foi imobilizado, porque há até uma suspeita, alguma denúncia aí, que ele tinha inalado até chumbim, né? Uma substância venenosa, que ele tentou um autoextermínio no interior aqui do comércio. Olha que situação, hein? Ainda de acordo com o subtenente, o comerciante chegou a jogar querosene no interior da loja, na farda dos policiais militares, em uma tentativa de tirar a própria vida. O homem ele foi contido e encaminhado ao hospital. A situação segue em investigação por parte das autoridades responsáveis. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. Obrigado. O que está acontecendo com as pessoas, hein? Hoje, na hora que eu cheguei na redação, a Adriana
Ferreira, né, que representa o Tribunal Livre, estava com uma expressão assim meio de perplexidade. Eu falei, o que foi, Adriana? Ela falou assim, André, está aqui um dado. O Brasil é o segundo país no mundo onde tem mais causas de burnout, só atrás do Japão. Nós estamos com uma sociedade adoecida, né? Infelizmente. E muito. E olha só, gente, a Prefeitura de Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, iniciou hoje ações de retirada preventiva das famílias que vivem na zona de autossalvamento da barragem B1A da empresa Emicom Mineração, na comunidade de Queias. A ação emergencial ocorre após a ANM, Agência Nacional de Mineração, elevar o nível de emergência da estrutura da barragem de risco 1 para o nível 2. Apesar da elevação de nível de emergência, a Prefeitura de Brumadinho reforma que a ação é uma medida preventiva. Seguindo a legislação específica para as áreas próximas a barragens e não indica o risco iminente de rompimento, de acordo ainda com a Prefeitura. São 6 famílias que vivem na região da comunidade. A retirada será realizada de forma gradual e planejada, em conformidade com os protocolos do plano de contingência e as normas da Defesa Civil Estadual e Nacional. As famílias terão até 15 dias para serem realocadas de forma segura. E o contrato de ônibus coletivo de Belo Horizonte retorna à discussão na Câmara Municipal. A repórter Milene Alves retorna com as informações. Uma audiência pública marcada para esta terça-feira, dia 29, pretende discutir o passado, entender os reflexos no presente e planejar ações futuras no que diz respeito ao transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte. A audiência está marcada para 3 horas da tarde na Câmara de Vereadores de BH e será conduzida pela Comissão Especial de Estudo Contrato de Ônibus. A ideia é discutir a escolha do modelo do atual contrato de prestação de serviços de transporte coletivo firmado em 2008 e que deve ser encerrado em 2028. O encontro é aberto ao público e pode ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Repórter Milene Alves. Agora há pouco nós começamos, aliás, no início do nosso Rede Notícia desta terça-feira, nós mostramos a situação do Hospital João 23 e todas as denúncias feitas pelas mais diversas pessoas que nós ouvimos na reportagem. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou, através de uma nota, que durante as visitas da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte aos hospitais Alberto Cavalcante e João 23, na tarde de ontem, foram apresentadas prontamente as informações solicitadas, com esclarecimentos pontuais às observações dos visitantes. Sobre as cirurgias no Hospital João 23, a direção do Complexo Hospitalar de Urgência da FHEMIG informa que os pacientes são liberados e agendados pela equipe de cirurgia de acordo com as condições clínicas de cada caso. A coordenação médica e os plantonistas estão à disposição dos pacientes para os esclarecimentos necessários. O Complexo Hospitalar de Urgência está empenhado em otimizar seus processos e melhorar continuamente a assistência prestada à população. Ainda no comunicado, a FHEMIG informa que o Hospital Pronto-Socorro João 23 possui ao todo 10 salas cirúrgicas, mais de 100 leitos de terapia intensiva, somando mais de 12 mil internações e cerca de 9.800 procedimentos cirúrgicos realizados no ano de 2024. E a gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouco falando sobre os esforços de autoridades brasileiras e também dos empresários e parlamentares norte-americanos para abrir as negociações diretas entre Lula e Trump para impedir o tarifaço. Agora em Belo Horizonte, 12:26. Agora em Belo Horizonte, 12h30, estamos de volta com o Rede Notícia. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público contra o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler, ambos do PL, por supostamente espalharem informações falsas durante o segundo turno das eleições municipais de 2024 em Belo Horizonte. Com a decisão, os dois se tornam réus e, se condenados, podem perder os direitos políticos e ficar inelegíveis.
De acordo com a acusação, houve uma campanha coordenada de desinformação com o objetivo de desgastar a imagem do então candidato e ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que morreu em março deste ano. Essa ação ela teria favorecido Bruno Engler, que disputou a prefeitura com o apoio de Nicolas. Também são réis no processo a deputada estadual delegada Sheila, do PL, e a coronel Cláudia, que concorreu como vice na chapa de Engler. A decisão foi assinada pelo juiz Marcos Antônio da Silva, da 29ª Zona Eleitoral, que considerou haver indícios suficientes para a abertura da ação penal, além de possível inelegibilidade. Os envolvidos podem ser condenados a pagar indenizações por danos morais a instituições de caridade. É bom a gente lembrar que tanto Bruno Engler como o Nicolas Ferreira, a delegada Sheila e a coronel Cláudia, agora, desde o início do proferimento dessa ação, tem 10 dias para poder entrar com os seus devidos pedidos de defesa. A família de um jovem brasileiro denuncia um esquema internacional de aliciamento que estaria recrutando jovens para lutar na guerra da Ucrânia. O caso ganhou notoriedade após a morte de Gabriel Pereira, um mineiro de 21 anos que teria sido recrutado pelas redes sociais. Ele morreu em combate no início deste mês, próximo à fronteira com a Rússia. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Salles. Gabriel Pereira tinha 21 anos e, segundo a família, foi aliciado por meio de grupos nas redes sociais que prometem salários altos e ajudam no alistamento de estrangeiros para o exército ucraniano. O jovem embarcou para a Europa no início deste ano e, em julho, morreu durante um confronto militar. Meu irmão saiu aqui do Brasil mais ou menos no mês de março, disse pra gente que ia para a França. Porém, a gente logo descobriu que, na verdade, não era nada disso, ele já estava na Ucrânia, porque o Uber dele é cadastrado no e-mail da minha mãe e a gente recebeu o recibo da viagem, e era de uma cidade da Polônia para uma cidade na Ucrânia. E aí a gente começou a indagar ele, a perguntar onde é que ele estava de verdade, e ele acabou assumindo que tinha ido para essa guerra na Ucrânia. A morte de Gabriel só foi confirmada depois que amigos viram seu nome em listas de soldados mortos, divulgadas por perfis russos nas redes sociais. A família afirma que não recebeu nenhuma notificação oficial, nem do governo ucraniano, nem do Brasil. Até onde a gente sabe, em algum momento eles pararam de responder, né? O meu irmão e o Gustavo Lemos, o outro brasileiro morto em combate, parou de responder as chamadas de rádio, e aí eles enviaram um soldado lá para poder averiguar. Esse soldado viu o corpo do meu irmão, viu o corpo do Gustavo, viu o corpo de um outro colombiano que estavam com eles, aferiu sinais vitais, atestou a morte por rádio e voltou para o acampamento. Mas isso não sai da boca, né, dos ucranianos, porque, primeiramente, o governo financia a brigada do meu irmão e a administração da brigada repassa o salário para os soldados. Se a administração da brigada informar a morte do meu irmão, o governo ucraniano vai parar de enviar o dinheiro que seria o salário dele, e aí a brigada passa a receber menos. Então existe um interesse por trás disso, um interesse em mandar os soldados sem documento de identificação. Desde então, a família trava uma batalha burocrática. Querem um translado do corpo de Gabriel para o Brasil, mas dizem enfrentar descaso dos dois governos envolvidos. Denunciam também a falta de ação das autoridades brasileiras frente ao alistamento de jovens para a guerra. Muito provavelmente ele foi enganado, achando, né, que ia receber um salário bom, no qual ele poderia guardar ou até mesmo mandar para ajudar a nossa família aqui no Brasil, né, que, assim, não diferente de muitas outras famílias, passa por muitas dificuldades. E essa foi a alternativa, né, que de repente ele encontrou para isso. Repórter Gabriela Salles.
Em nota, o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, informou que tem conhecimento do caso do mineiro pela Embaixada do Brasil em Kiev e que presta assistência consular aos familiares do nacional brasileiro. A gente não teve acesso aos detalhes sobre o caso porque o Itamaraty não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada aos brasileiros. Mas seguimos, claro, acompanhando os desdobramentos do caso. Tristeza, né, gente? Pelo amor de Deus. Contratação de mercenário para essa guerra da Ucrânia é uma grande tristeza para todos os lados. Pelo amor de Deus. O Papa Leão XIV, o Papa Francisco denunciava, o Papa Leão XIV continuou denunciando, e um mundo de olhos tapados, né? Inclusive o Trump disse que vai diminuir o ultimato, né? É verdade. 10 dias. Vamos ver, né, se é só falação mais uma do Trump, né? Olha só, gente, a comitiva de senadores brasileiros que está em Washington, está nos Estados Unidos, se reuniu com representantes da Câmara Americana de Comércio em Washington, capital dos Estados Unidos, ontem. Durante esse encontro, parlamentares brasileiros e empresários norte-americanos demonstraram preocupação com a possibilidade da implantação da taxa de 50% para os produtos brasileiros que forem exportados para os Estados Unidos. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que participou do encontro, sugeriu que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos faça um pedido formal à Casa Branca para que o tarifaço previsto para ser implantado nesta sexta-feira seja adiado. Vamos ver e ouvir. Nós estamos dispostos a conversar de igual para igual com o governo americano, com os parlamentares americanos, para evitarmos o problema que está entre os dois países, especialmente para a nossa economia e para os nossos empregos. Saímos com a tranquilidade de que a Câmara entende a nossa preocupação, também querem participar, e é bem provável que nós tenhamos um texto conjunto de um pedido à Casa Branca para que nós tenhamos esse adiamento e, principalmente, a volta do diálogo entre os dois países. Nessa terça-feira, a delegação de senadores, que além de Carlos Viana, também é composta pelos senadores Tereza Cristina, Jacques Wagner, astronauta Marcos Pontes, Rogério Carvalho, Fernando Farias, Esperidião Amin e Nelsinho Trade, cumpre uma agenda oficial no Congresso dos Estados Unidos com deputados e senadores norte-americanos, com o objetivo de aglutinar apoio para a abertura de uma linha direta de negociação entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Brasil e Estados Unidos têm 2 séculos de relações diplomáticas e nós esperamos que os parlamentares americanos tenham também a sensibilidade de nos apoiar nesse principal pedido, que é o adiamento das sanções. E é claro, o principal objetivo que nós queremos fazer é reabrir o diálogo com os Estados Unidos. O governo brasileiro está disposto a buscar um consenso. Queremos que o governo americano abra as portas para essa negociação e é essa a nossa missão. E o presidente Lula afirmou estar disposto a conversar diretamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço que o governo norte-americano pretende aplicar sobre os produtos brasileiros. A iniciativa partiu de senadores, mas, segundo fontes do Planalto, Lula só aceita a conversa se Trump atender pessoalmente a uma ligação. Apesar da abertura ao diálogo, o clima entre os senadores é de pessimismo. A avaliação é que a Casa Branca só deve negociar depois que as tarifas entrarem em vigor, no dia 1º de agosto, como forma de pressionar o Brasil. Por enquanto, os canais com o governo norte-americano continuam fechados. O Planalto tenta contato com áreas técnicas, como o Departamento de Comércio e o Tesouro, mas enfrenta a dificuldade de chegar ao núcleo político de Trump. Nos Estados Unidos, o chanceler Mauro Vieira ele cumpre a agenda na ONU, mas está pronto para ir para Washington caso o governo Trump aceite negociar. Enquanto isso, o governo brasileiro prepara um plano de contingência para proteger os setores que podem ser afetados pelo tarifaço, como aço, alumínio, minerais críticos e veículos elétricos. A sobretaxa anunciada por Trump pode chegar a 50% e ameaça diretamente cerca de 10 mil empresas exportadoras brasileiras, responsáveis por mais de 3 milhões de empregos. Segundo a Câmara Americana de Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou ontem que o plano de contingência está em andamento. Já o presidente Lula
Lula tem dito que o Brasil continua aberto ao diálogo, desde que os americanos também queiram conversar. Vamos ouvir. Espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Janaína, hoje eu consegui uma conversa rápida com o Carlos Viana, com o senador Carlos Viana, que está nos Estados Unidos, compondo essa comitiva de senadores. O que eles estão fazendo? Como a gente anunciou, eles estão numa reunião agora, no Congresso norte-americano, reunidos com senadores e com deputados norte-americanos, justamente para tentar uma reunião ainda hoje com o secretário de governo, Marco Rubio, que é ex-senador da Flórida. O Viana, ele tem contato direto com o Marco Rubio. Já participou de diversas reuniões seguidas com o Marco Rubio em diversas outras oportunidades. Sim. O Rubio é a porta a ser aberta para conseguir ter essa reunião conjunta entre Trump e Lula, que poderia ser por telefone, mas o avanço seria de que Lula poderia tomar um avião para os Estados Unidos, e aí não o Mauro Vieira, mas aí o próprio Lula ter uma reunião bilateral direta com Donald Trump na Casa Branca. É o que eles estão tentando até agora. Seria a ponte, né? Tomara que aconteça. Tomara. Agora, em Belo Horizonte, 12h41. Vamos para o intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto, conversando com a Estefânia Ladeira. Ela é especialista em comércio exterior. Vamos discutir o impacto do tarifaço de Trump nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. É depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia e agora a gente vai conversar com a Estefânia Ladeira, especialista em comércio exterior, e o assunto é o impacto desse possível tarifaço do Trump nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Estefânia está junto com a gente em uma videochamada. Muito obrigado, Estefânia, por ter atendido o nosso convite para poder participar aqui conosco. E eu já quero começar uma pergunta bem direta, Estefânia. Brasil e Estados Unidos são parceiros comerciais há anos, há séculos. Sempre tiveram uma boa relação nesse comércio, desde ainda lá dos tempos do Império Brasileiro. Como que se pode chegar a uma situação como essa e qual o impacto direto aqui no bolso do trabalhador brasileiro e das empresas brasileiras no geral? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É meu prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Falando especificamente, né, sobre essa relação do Brasil, como você bem pontuou, sempre foi uma relação muito boa, né? O Brasil sempre tem uma relação muito aberta com os países e com os Estados Unidos especificamente sempre foi muito bom, né? A gente tem ali vários produtos e vários segmentos que a gente exporta quase exclusivamente para os Estados Unidos. Essa relação, né, a gente veio acompanhando desde abril, quando o Trump anunciou as tarifas, e naquele primeiro momento o Brasil foi o grande ganhador, né? A gente estava com a tarifa mínima de 10% e ficamos tranquilos, né? Tinha outros países ali principais na listagem deles, mas nos surpreendeu e a gente foi surpreendido também com essa tarifa ali de 50% anunciada no começo de julho. Esse momento foi o momento em que o Brasil começou a se acosturar algumas possibilidades ali. Mas em relação a especificamente os Estados Unidos, né, eles estavam trabalhando com outros principais países ali, China, outras negociações, mas foi uma surpresa quando chegou essa tarifa para o Brasil. E especificamente, né, para os importadores, né, para os trabalhadores no Brasil, o impacto talvez não vai ser um impacto tão imediato. Por quê, tá? Porque essas negociações, elas estão ainda acontecendo, então pode ser, né, que a gente tenha aí alguma diferença na tarifa aí já essa semana, antes do prazo de 1 de agosto, mas especificamente para o nosso bolso, o que vai ser o impacto principalmente ali ao médio prazo. Por quê? Porque se a gente exporta menos, a gente tem redução de empregos e isso vai, né, reduzindo cada vez mais a nossa economia. Pois é, uma das preocupações, principalmente aqui para o nosso estado, é em relação à exportação do café, né? Os Estados Unidos consomem, é um dos principais, para os Estados Unidos, né? A gente exporta muito para lá. Como é que fica essa situação? Pode ocorrer de diminuir o preço aqui para a gente, o nosso comércio aqui pode ter isso também?
era uma grande preocupação nossa, né? Porque o café, e aí seguindo também as laranjas, né? A gente exporta bastante ali para os Estados Unidos, mas o secretário Howard Lutnick pontuou hoje que possivelmente produtos que não são plantados nos Estados Unidos podem ter uma redução ou até ser zerado para não ser prejudicado. E o café vai entrar exatamente nisso. A laranja não, a laranja é plantada nos Estados Unidos, então pode ser que a gente não tenha tanto um benefício nesse sentido. Mas era uma preocupação muito forte, porque hoje os Estados Unidos aí a gente exporta quase 35% do nosso café para lá, e impactar diretamente nas negociações que a gente tem. Stefania, uma outra commodity brasileira que causa preocupação é em relação ao petróleo. A gente produz muito petróleo, mas refina pouco desse petróleo que é produzido aqui no Brasil. O petróleo é enviado bruto para boa parte, até mesmo para os Estados Unidos, e o Brasil consegue novamente comprar esse petróleo refinado. O que isso pode trazer de problema? Porque quando a gente fala de petróleo, a gente fala de refino de petróleo, está falando de gasolina, a gente está falando de diesel, e a gente vê não só no dia a dia da gente que dirige, usa o carro, mas todas as outras cadeias produtivas estão diretamente ligadas, já que grande parte do transporte de mercadorias no Brasil é feito por caminhões que utilizam diesel. A gente pode pensar também numa problemática de disparada dos preços, porque a gente fica pensando muito em mercadoria que vai ficar no Brasil parada, mas essas mercadorias precisam circular e tem uma commodity aí que vai sofrer com esse impacto diretamente, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, desse segmento, às vezes a gente não tem o tamanho do valor, né? A gente está falando aí de quase 3 bilhões, tá, de itens. A gasolina e o petróleo específico, a gente já está acostumado que qualquer alteração, qualquer coisa vai impactar o nosso bolso. Parece assim, nem foi divulgado ainda as tarifas e as possibilidades, mas a gente às vezes já sente o aumento. Isso acontece quase naturalmente aí. Então, é um ponto de preocupação. Não é uma preocupação ainda levantada pelo governo, nem pelas indústrias. Algumas indústrias específicas estão sendo mais afetadas diretamente por conta dessa necessidade de já fazer a exportação, né? Mas para esse ponto, a gente ainda não tem um reflexo já que a gente consiga basear, mas pode ser sim que a gente vai sentir aí algum impacto no nosso bolso, principalmente aí quando a gente está falando do consumidor final. E oi, Stefania, quando o Trump anunciou, né, esse tarifaço, essa tarifa para o brasileiro, para os produtos brasileiros, muitos produtores, muitos comerciantes, muitas empresas tentaram adiantar, né, a entrega desses produtos para chegar antes do dia 1º. Teve aquela corrida aqui nos portos do Brasil para chegar lá antes do dia 1º. Agora é hora de colocar o pé no freio e esperar para que seja decidido ou não se vai começar essa tarifa. Será que os produtores eles devem esperar o dia 1º? Eu vou pedir para você responder isso depois do intervalo, tá certo? Ok. 12h49. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, seguimos agora no Rede Notícia, em Belo Horizonte, 12h53. Vamos continuar a conversa com a Stefania Ladeira, que é especialista em comércio exterior e gerente de produtos da Saigol Comex, que é uma empresa especializada em comércio exterior. Stefania, a Janaína, na volta do nosso intervalo, fez uma pergunta para você sobre como que os comerciantes brasileiros estão fazendo para poder tentar driblar o tarifaço. Primeiro era adiantando, agora é a hora de segurar, né? E também manter muito diálogo com o comprador, né? Com o comprador americano ali que está interessado, que está negociando o produto juntamente com ele, porque ele também tem a necessidade do recebimento desses produtos, né? É muito parecido com o que acontece no Brasil. Então, assim, aumenta o dólar, vamos importar, não vamos, mas em algum momento a gente precisa desse produto, então precisa ser alimentado o mercado nacional com esse produto, mesmo que ele seja mais caro. Então, quando a gente está falando de itens, mesmo que esteja aí meio nebuloso, como café, né, e outros itens que a gente exporta muito, muito fortemente para os Estados Unidos, eles também têm a necessidade de continuar recebendo esses produtos para não quebrar, né, a sequência, não quebrar o funcionamento deles também. Então, esse é um momento de aguardar, acompanhar as notícias. A cada momento a gente está vendo aí uma diferença muito grande desse retorno e está conversando juntamente ali com o comprador para entender
como que ele precisa estar recebendo isso e, se possível, né, se puder ter essa segurada, vai ser melhor aí para todo mundo. Stefânia, agora pegando o gancho justamente sobre essa conversa direta entre que se tem entre quem vende e quem compra, quem está aqui e quem está nos Estados Unidos, a própria movimentação relacionada ao café já é esforço disso. Tem um impacto muito grande na economia norte-americana. O café é um produto que o americano toma e toma demais. Faz parte da dieta do americano. Suco de laranja é outro também. Né, que praticamente o suco de laranja, quase a exportação inteira de quem produz suco de laranja vai direto para os Estados Unidos. Você acredita, pela sua experiência no trabalho no comércio exterior, que justamente pode-se haver um esforço para se pensar em tarifas diferenciadas de acordo com a demanda que o americano precisa? Com certeza, tá? Exatamente para evitar com que isso traga um reflexo muito grande ali para a mesa do consumidor americano. Apesar do Trump estar fazendo isso, né, colocando ali para trazer as indústrias, né, para voltar as indústrias para o território americano, ele também precisa manter, né, os americanos ali contentes com o governo dele. Então, ele não pode aumentar a inflação tão grande assim, né, trazer um aumento tão grande ali para os consumidores, né? E esses produtos afetam diretamente, né? É diferente você estar falando de um produto que eu não tenho tanto consumo, mas quando eu estou falando de um produto que eu consumo diariamente, que faz parte do café da manhã, né, do consumidor, ele vai sentir aquilo ali na veia a partir de sexta-feira, né? E é um aumento muito significativo. Então, com certeza, né, já houve uma sinalização, alguns produtos ali para ter essa redução de tarifa, e ainda estamos em negociação, né? Por isso que a qualquer momento podemos ter uma diferença. Também concordo com você que talvez, se a gente conseguir que haja, né, o encontro entre os presidentes, a gente vai conseguir resolver isso o mais rápido possível, e torcendo para a gente ter pelo menos uma tarifa base, né, que é o 15%, 20%, que é o que os Estados Unidos estão praticando aí com o mundo inteiro. Stefânia, obviamente a gente torce, né, para esse consenso, para essa conversa, para esse diálogo, mas caso não ocorra, esses produtos que já estão aqui, que estão parados, qual que é a situação deles? O que deve ser feito? Existe a possibilidade de ele retornar aqui para o consumo mesmo, para o consumo aqui do próprio brasileiro mesmo? Existe sim, tá? E uma condição menor, mais favorável também? Com certeza existe. O que vai precisar ser avaliado muitas empresas com cada um, os contratos que tem. Então, por exemplo, tem empresas brasileiras que talvez já tenham contratos de fornecimento com a empresa americana e ela vai ter que fazer aí essa alimentação, vai ter que, né, continuar com esse contrato e talvez até ter um pouco ali de prejuízo, porque ela segurou, porque teve despesas extras. O restante desses itens, a não ser que eu tenha um item que esteja com etiqueta em inglês, alguma coisa nesse sentido, eles podem ser comercializados no Brasil normalmente, tá? Então, se eu tiver um produto que está ali, um suco de laranja que está com tudo que é etiqueta em inglês, eu vou ter que colocar uma adaptação para vender para o mercado brasileiro. O que dificulta é talvez assim, vou pegar esse produto e ao invés de exportar para os Estados Unidos, vou exportar para outro país. Exatamente da forma como ele está. Porque alguns produtos, quando a gente está falando assim como a gente tem aqui, né, Anvisa, vigilância sanitária, também tem essas regulamentações em outros países. Então, esse movimento de alguns produtos, quando a gente está falando de exportação, não é tão rápido e tão simples, mas é possível, só que precisa ser avaliado caso a caso. Muito obrigado, Stefânia Ladeira, especialista em comércio exterior, dando as explicações para a gente aqui no Rede Notícias. Portas da Rede Catedral de Comunicação Católica sempre abertas para você. Uma boa tarde, uma boa terça-feira para você. Boa tarde. Boa tarde. E termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Você que está nos assistindo e ouvindo, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. No Instagram, nós estamos no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. O Rede Notícia também está no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH. Também no canal da TV Horizonte, o TV Horizonte .oficial. E você pode ouvir novamente essa entrevista no nosso canal do Spotify, no Rede Notícia Entrevistas, com S. Agora, na sequência da programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, tem o Bola na Rede, Júnior Brasil e todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa terça. Boa tarde, até lá.